Oremos. Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos frutos abundantes para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chama aqui à frente os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos, para que recebam o envio. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, acompanhai este nosso irmão e essas nossas irmãs que vão levar o precioso corpo de Cristo aos nossos irmãos enfermos, para que eles sintam a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que se aproxima, estende as mãos e os levanta, para que na fé possam experimentar a graça da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vão em paz. Podemos sentar só um instante, amados irmãos, para alguns anúncios. O nosso boletim informativo já está pronto e você pode levar para casa com todas as informações dessa semana. Só coloquem atenção, porque dentro do boletim nós temos um convite especial para os jovens, tá? Os jovens que quiserem fazer parte de uma banda jovem aqui na igreja, nós teremos um encontro marcado no fevereiro 18, para que eles possam participar. Então nós estamos tentando montar um Youth Band, ok? Então convide os jovens para que eles venham participar, os netos, os filhos, tá? Para que possam, nós estamos precisando de cantores, de tocadores, não é? Para que façam parte da nossa banda da juventude. Então leve para casa e convide lá os seus jovens para que eles venham participar, tá bom? Lembrando também que o Senhor Santo Cristo estará fazendo um pequeno almoço no dia 25 de fevereiro. Então no dia 25 de fevereiro nós teremos um pequeno almoço para a angariação de fundos para a festa do Senhor Santo Cristo, tá certo? Então eles já estão lá no fundo vendendo as entradas para o nosso pequeno almoço, para o breakfast. Custa $10 a entrada, tá certo? É o breakfast mais barato que eu tenho consciência aqui no North End. Na semana passada teve alguém que me disse: seu padre, o do McDonald's é mais barato, mas também, olha o tamanhozinho do pãozinho que eles vendem lá, né? O nosso não, o nosso é o Senhor Pequeno Almoço, não é assim? Então, $10 a entrada, e se você comprar hoje, o casal paga 20, tá certo? Então aproveita que eles estão lá no fundo e compra hoje. Não deixa para depois, tá certo? A Comissão do Espírito Santo também está recebendo as encomendas das pensões. Então lá entre as portas, a Comissão do Espírito Santo está recebendo já a sua encomenda das pensões para a festa do Espírito Santo. Lembrando que no próximo final de semana, que é 10 e 11, nós teremos o Bake Sale dos Cavaleiros de Colombo. Então, como diz o Padre Tiago sempre, né? Venham com a barriga vazia e o bolso cheio, né? Para a gente poder ajudá-los com o Bake Sale. Então, no sábado e no domingo, nós temos o Bake Sale dos Cavaleiros de Colombo. Lembrando também que nessa semana, na quarta-feira, no dia 7, às 6:30 da tarde, nós teremos aqui na igreja uma reunião com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, tá? Na quarta-feira, dia 7, nós teremos às 6:30 aqui na igreja uma reunião com todos os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Lembrando também que na quarta-feira de cinzas já está próxima. Dia 14 de fevereiro já iniciamos a quaresma. E nós iniciamos com a quarta-feira de cinzas. Então na quarta-feira nós teremos missa às 10 horas da manhã, missa em português, e às 7 horas da noite, bilíngue, em português e em inglês, tá? Então todos estão convidados a participar e a começar então bem o nosso tempo da quaresma, colocando o nosso coração
diante da presença do Senhor. No nosso boletim também, nós temos atrás as estações. Quando nós começamos a Via Sacra, quando nós começamos a Quaresma, nós sempre celebramos a Via Sacra. Então toda sexta-feira nós temos a Via Sacra. Então a Via Sacra está aqui com a escala de todos aqueles que vão participar. E no dia 13 nós teremos uma reunião. É uma terça-feira, às 7 horas da noite. No 13 de fevereiro nós teremos uma reunião para prepararmos a Via Sacra que acontece nesse tempo da Quaresma. Tá certo? Lembrando também, o padre se esqueceu, eu sei que já é fevereiro, mas eu esqueci de avisar. Vocês já perceberam que nós esse ano não temos os calendários. E as pessoas até perguntam, né? Seu padre, aonde estão os calendários? Esse ano a Corpo não fez e não mandou os calendários para as paróquias. Ah, seu padre, mas eu fui na Corpo e tive um calendário. É claro, lá eles têm, mas eles não fizeram aquela quantidade para poder mandar para as paróquias. Então esse ano nós não temos calendário. Como a gente diz aqui no Canadá, I'm so sorry, tá? Não temos o calendário esse ano, tá certo? Vamos nos colocar em pé então e pedir ao Senhor as graças e bênçãos dos céus. Padre Tiago manda as orações e as visitas a todos, está se consolando no Brasil com aquele cheio de calor, né? E no dia 15, 16 ele já está de volta, já está cheio de saudade de todo mundo e manda um grande abraço a todos. Quem vai levar a imagem de Nossa Senhora para a sua casa essa semana é a Aldora Lopes. A Aldora Lopes está aqui, vem aqui para receber então a imagem e receber a visita em sua casa. Vamos dar uma salva de palmas então para a família que recebe a imagem de Nossa Senhora. Deus abençoe. Então vamos pedir ao Senhor a bênção e a graça do Senhor para que nos acompanhe nesta semana. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrem que depois que a sogra de Pedro foi curada, ela com toda a alegria serviu ao Senhor. Então, com toda alegria, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Irmãos e irmãs, tenham todos uma boa semana.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos eleitos no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo Cristo tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria e gratidão no nosso coração, entoemos o nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Reino dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado. Vós, Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amado. Oremos. Vamos colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua oração, com toda a confiança. Vamos rezar de maneira especial por toda a Igreja, para que ela seja no mundo um sinal de salvação e de paz. Vamos rezar por todos aqueles que sofrem, especialmente no corpo, na alma
e no Espírito. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações e pelas nossas famílias. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra dizendo: Não vive o homem sobre a terra como um soldado, não são os seus dias como os de um mercenário, como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário. Assim eu recebi em herança meses de desilusão e couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: onde é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite, e agito-me angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tiar e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É agradável e justo celebrar o seu louvor. O Senhor edificou Jerusalém, congregou os dispersos de Israel. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Sarou os corações dilacerados e ligou as suas feridas. Fixou o número das estrelas e deu a cada uma o seu nome. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Grande é o nosso Deus e todo-poderoso. É sem limites a sua sabedoria. O Senhor conforta os humildes e abate os ímpios até ao chão. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Louvai o Senhor, que salva os corações atribulados. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se o fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas, como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas o cargo que me está confiado. Em que consiste então a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere.
livro começou em relação a todos. De todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demônios. Mas não deixava que os demônios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã muito cedo, levantou-se e saiu. Retirou-se para um sítio ermo, e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele, e quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Ele respondeu-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar aí também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Podem sentar. Amados irmãos e irmãs, eu penso que todos nós um dia já pensamos e já nos perguntamos o porquê ou a razão de todo o sofrimento que nós vemos no mundo. Muitas vezes nós nos perguntamos assim: se o amor de Deus está presente no meio de nós, se Deus existe, por que tantas guerras, tantos conflitos, tantos sofrimentos, tantas doenças, tantas enfermidades, tantas realidades que o povo passa e suporta? E muitas vezes, amados irmãos, nós temos muitas perguntas, mas nós não encontramos respostas para todas as perguntas. Nós queremos sempre arranjar resposta para todas as coisas. Quando perguntamos algo, nós já queremos uma resposta imediata. E tem certas coisas na nossa vida que não tem uma resposta. Simplesmente nós podemos apontar um caminho, uma direção. Nós podemos apontar algo que precisa ser feito. Quando nós constatamos uma realidade, é preciso seguir um caminho. Por isso, amados irmãos, quando nós olhamos para a primeira leitura, o livro de Jó é exatamente uma tentativa, uma luz para poder responder a todas essas realidades do sofrimento na nossa vida. Quando nós olhamos para a personagem de Jó,
Jó, nós olhamos para uma realidade muito difícil. Jó era muito rico. Jó tinha uma família perfeita. Jó era um homem justo, honesto, que temia a Deus. Mas de repente, Jó vivia numa perfeita vida. E de repente, sobre a vida de Jó, começa a vir todos os sofrimentos. Perde os filhos, perde todo o seu dinheiro, perde a sua saúde, a sua doença é tão repugnante que nem a sua esposa pode chegar perto dele. E aí hoje, quando nós ouvimos a primeira leitura, é um trecho da sua oração, que ele vai dizer assim: durante o dia não vejo a hora que chegue a noite, para mim poder deitar e descansar. Mas quando me deito, o sofrimento é tão grande que eu não posso nem me mexer na cama com medo de sentir alguma dor. Então eu espero que amanhã chegue logo, não é assim? E aí quando nós olhamos para esta realidade de Jó, o livro é escrito para nos responder como é que nós temos que reagir, ou qual o caminho que nós devemos buscar no momento de sofrimento. E hoje, quando nós olhamos para o livro de Jó, ele nos dá um caminho. Qual é o caminho? A oração. Só que a oração, no tempo ou na palavra do povo de Israel, a oração ela tem 3 inclinações. Ela tem 3 realidades. Primeira é a oração com as palavras. É aquela oração que brota do fundo do nosso coração e que vai pelas palavras até o coração de Deus. Esse é o primeiro nível da oração. É a oração com palavras. Depois, a oração com um grito, um clamor, que chega do nosso sofrimento, da nossa dor, da experiência angustiante do nosso coração, e nós gritamos. Quem de nós nunca gritou num momento de dificuldade, de dor? Não gritar como nós imaginamos, sair pelas ruas gritando, não. Mas no nosso coração nós sentimos tanta dor, tanta angústia, que nós clamamos a Deus, gritamos a Deus. E depois, um terceiro nível, que são as lágrimas. Deus não fica insensível às lágrimas da nossa vida. Por isso são as 3 maneiras em que nós rezamos. E se talvez nós pensamos assim: não, o seu padre deve estar inventando essas coisas. Não, no Salmo está escrito. Se nós olharmos para o Salmo, vai estar lá escrito assim: Senhor, ouvi a minha oração, atendei a minha súplica, o meu grito, a minha prece, o meu lamento, e não seja insensível às minhas lágrimas. Por isso, amados irmãos, quando nós olhamos para essa realidade, o primeiro caminho apontado são as orações. A oração que deve brotar da experiência da nossa vida. Mas quando nós olhamos para o Evangelho nos dá também um outro caminho. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, nós recorríamos também à oração. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus nos mostra também um outro caminho, além da oração que nós precisamos fazer. Olha que interessante que é o Evangelho. Jesus está saindo da sinagoga, ele está saindo da sua celebração comunitária, ele estava rezando junto com a comunidade. Ouviu falar da sogra de Pedro, que estava enferma, e nós não sabemos qual é a sua doença. Sabemos que ela estava de cama com febre, mas qual era o motivo da enfermidade, nós não sabemos. E quando Jesus chega, esse é muito interessante, o relato da cura da sogra de Pedro é tão breve, é tão curto no Evangelho, mas nos diz tantas coisas. Quando Jesus chegou para curar a sogra de Pedro, o que Jesus fez? Vamos entender? É tão pequena a narrativa, mas é muito interessante. Qual foi a primeira atitude de Jesus? Qual foi? Jesus, antes de estender a mão, o que ele fez? Aproximou-se. Prestaram atenção, amados? Isso é uma resposta de Jesus para as nossas perguntas no Evangelho de hoje. A primeira coisa que Jesus fez foi aproximar. E muitas vezes, amados irmãos, eu acho interessante isso aqui no Canadá. Eu não tinha aprendido isso em outro lugar, mas aprendi aqui no Canadá. Quando nós estamos doentes, a primeira coisa que a gente faz é: não chega perto. Não chega perto, porque senão você pode pegar alguma coisa. Tá certo? A gente tem que ajudar a outra pessoa para não passar aquilo que nós temos para ele, não é? Isso está correto.
mas cria dentro do nosso coração uma outra realidade. E quando as pessoas ficam doentes, além de não chegar perto, a gente não se aproxima dela. A gente não se importa. Prestar atenção? Às vezes mais difícil do que a doença é a solidão. Às vezes mais difícil do que a realidade que ela está passando, a dificuldade que ela está passando, é não ter ninguém para apoiar. É não ter ninguém que se aproxime. É não ter ninguém que chegue perto, que se interesse, que acolha. Prestar atenção, amados, é diferente. Diferente você dizer, olha, não chega perto, porque senão você pode pegar alguma coisa de que você se comprometer com a pessoa, aproximar-se dela, para que ela não se sinta sozinha. Além da enfermidade, além do sofrimento, ela não pode contar com ninguém para poder ajudar. Aí é muito difícil. Jesus aproximou-se. E depois, qual é a segunda atitude de Jesus? Qual é o segundo verbo? Ele estendeu as mãos. Aí sim, aí Jesus fez o quê? Estendeu as mãos. Prestar atenção, amados irmãos, como nós precisamos ajudar as pessoas fazendo o quê? Estendendo as mãos. Talvez isso seja um gesto que nós já não entendemos mais, né? E hoje em dia as mãos estão curtas, né? Só no cell phone ali, ou aqueles little machine, né? Então tanta coisa, né? A gente já não estende a mão, né? Talvez antes de estender a mão vai tirar uma selfie, não é assim? Quantas e quantas vezes é assim na nossa vida? Mas não, amados, existe um exercício que é um exercício muito bom, que alivia as dores das pessoas, que significa estender as mãos. Prestar atenção? Jesus estendeu as mãos. E quando Jesus estendeu as mãos, o que ele fez depois? Ele levantou-a. O que significa isso, amados? Na Sagrada Escritura, levantar uma pessoa não significa simplesmente tirá-la da cama. Não, levantar uma pessoa significa ressuscitá-la, dar a vida a ela. Havia uma menina que estava morta, e aí Jesus foi chamado por Jairo para que ele fosse na sua casa curar a sua filha. A filha morreu, e aí qual foi a palavra que Jesus usou para ela? Talita cum, levanta, menina, levanta-te. Levantar na Sagrada Escritura significa devolver a vida novamente. Entenderam, amados? Na primeira leitura, qual é a resposta ou a proposta que ela faz para nós? Diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, nós precisamos rezar. Rezar com as nossas palavras, rezar com o nosso grito, rezar com as nossas lágrimas. E no Evangelho qual é a resposta? Aproximar, estender as mãos, levantar aquele que sofre, dizer a ele, eu entendo aquilo que você passa. Eu sei das suas realidades, eu sei das suas dificuldades, e eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para estender as mãos. Prestar atenção, amados, e veja, nós podemos dizer assim, mas seu padre, se eu faço essas coisas, eu não vou resolver o sofrimento do mundo inteiro. É verdade, mas pelo menos se eu ajudar uma pessoa, é um a menos que sofre. Agora, vamos sonhar um pouco. Não custa nada, não paga taxa nem imposto, mas a gente pode sonhar, não é assim? Imagine eu fazendo essas atitudes de Jesus. Agora imagine você, todos nós, e de repente o mundo parasse de pensar em si mesmo, parasse de fazer os conflitos e guerras pelos próprios interesses e começasse a se aproximar uns dos outros, a estender as mãos ao invés das armas e levantar todas as pessoas. Eu penso que de um mês para o outro nós teríamos um mundo completamente diferente. É verdade ou não, amados? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês entenderem que às vezes na nossa vida tem coisas que não têm resposta. Deixa eu perguntar para vocês, na época de Jesus, quando Jesus estava lá curando as pessoas, ele curou a todos? Sim ou não? Ele curou a todas as pessoas do seu tempo? Sim ou não? Não. Por quê? Porque não dá para curar, não dá para resolver todos os problemas, todas as dificuldades. Jesus não curou a todos. Às vezes nós pensamos, não, todos os que estavam à frente daquela porta, todos foram curados. Não, Jesus curou a muitos.
que para nós no nosso português é muito diferente. Muitos, de todos, é uma diferença muito grande. Não é assim? Ele curou a muitos, mas não todos. Pobres sempre o tereis no meio de vós. Sofrimentos, dores, angústias, mas nós precisamos não ficar insensíveis diante dessas realidades, mas precisamos mostrar a nossa ajuda. Veja, quando Jesus curou a muitos, expulsou muitos demônios, depois que acabou, o que Jesus foi fazer? Todos voltaram para sua casa, todos foram dormir, todos foram descansar, e Jesus logo pela manhã, antes do sol nascer, ele saiu para rezar. Foi ao encontro, num lugar sozinho, num sítio ermo, e ele foi ali rezar ao Pai. E veja, amados, foi ali rezando ao Pai que ele entendeu as tristezas, as angústias, as dores e o sofrimento da humanidade. Por isso que ele dizia: eu preciso ir a outros lugares para anunciar a misericórdia de Deus. Eu preciso ir a outras cidades, outras aldeias, outros povoados, para anunciar a misericórdia de Deus. Quando os discípulos procuraram com outro interesse: Senhor, todos te procuram, volta lá para a cidade e continua curando a todos, está sendo maravilhoso. Ele falou: que bom, já ensinei para vocês o que vocês devem fazer, agora vamos para frente, porque outros precisam receber a palavra de Deus. Entenderam, amados irmãos? Então hoje, se nós pensamos muitas vezes nos sofrimentos, nas dificuldades e nas realidades que existem no mundo, se nós perguntamos por quê, nós não encontramos respostas. Mas diante do sofrimento, nós temos caminhos. Quais são os caminhos? A oração e a ação. O abrir o nosso coração para ir ao encontro dos nossos irmãos. Mas ainda resta uma pergunta: seu padre, mas por que Deus, na sua bondade, não faz alguma coisa? Ele já fez, ele já me fez e fez a você. Eu, você e cada um de nós somos uma resposta de Deus no mundo. Por que Deus não faz mais? Não sei, porque talvez ele esteja preso dentro do nosso coração, que não reza, que não se aproxima, que não estende a mão e que não levanta os outros. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, a fazer a nossa missão de cristãos e ir ao encontro dos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, amados irmãos, na certeza de que o Senhor escuta a nossa oração, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, no céu da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja uma, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espera a ressurreição dos mortos
e a vida no mundo que há de vir. Amém. Amados irmãos e irmãs, de confiança, vamos elevar ao Senhor as nossas preces e as nossas intenções. Oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e elevemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de todo o coração: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelo nosso Bispo Richard, seu presbitério e diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos que exercem algum ministério eclesial, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas e pelos movimentos cristãos, pelo apostolado, Senhor, a oração do vosso povo. pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade ou vila ou aldeia em que vivemos e por todos os seus habitantes sem trabalho. Oremos, Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, suas esperanças e projetos, e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável, e por todos os rejeitados deste mundo, oremos ao Senhor. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Juntos vamos rezar a oração pelo nosso sínodo arquidiocesano. Pai do céu, Pai o vosso lar, para nós, vossos filhos, por vós estabelecidos e ungidos em Cristo, vosso Filho, ao dar a entrada no nosso século do século, como comunidade de fé, desejamos ser cada vez mais configurados em Cristo. Ajudai-nos a encontrar a nossa identidade e missão em Jesus. Sacerdote que santifica, Jesus, o profeta que ensina os caminhos de Deus. Jesus, o Rei que apacenta e dá a vida pelas suas ovelhas. Enviai o vosso Espírito sobre nós, de formas que confiantes no amor de Cristo e na nossa união com Ele, possamos ser verdadeiros discípulos missionários, sua luz no mundo de hoje. Nós o rogamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe de Jesus, primeira e maior de todos os seus discípulos, Rogai por nós. Deus onipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorrestes os caminhos dos homens e libertastes de seus males as multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Fire
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Para nosso bem de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para o auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura. Tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclama a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, ao fim da ceia, tomando o cálice, deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciai, Senhor, a vossa glória, proclamamos a vossa vida. Celebrando agora, Senhor,
no memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, e participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição. Vamos lembrar de nossos parentes e amigos já falecidos. De maneira especial, as intenções que colocamos no início dessa nossa Eucaristia. E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e seu castíssimo esposo São José, os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Amen.